Olá, aqui é o Tio do Papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Moro em uma casa simples em um bairro tranquilo da zona oeste de São Paulo. Trabalho remotamente e montei meu escritório em um cômodo pequeno no andar de cima, onde fica minha escrivaninha bem ao lado de uma janela que dá para a rua. Eu costumava deixá-la aberta para entrar um ar fresco, especialmente agora no começo do outono, quando o clima fica mais ameno. Gostava de olhar para fora durante o dia enquanto trabalhava. Foi num dia comum de semana. Eu estava focado nas tarefas do trabalho, sentado à mesa, quando algo fora do comum chamou minha atenção pela janela. Havia um homem parado no fim da minha garagem. Ele não parecia estar passando ou procurando algo. Só estava lá, parado, olhando fixamente na direção da minha casa. Não consegui dizer se ele podia me ver da janela, mas depois de alguns segundos, ele simplesmente virou as costas e foi embora. Achei esquisito, mas deixei para lá. Continuei meu dia tentando ignorar aquilo. No dia seguinte, tudo parecia normal. A rotina do trabalho seguia corrida, com várias videochamadas. Durante uma delas, distraído, olhei novamente pela janela, e ele estava lá, no mesmo lugar, de novo, parado, me encarando. Era como um déjà vu, mas com um clima muito mais pesado, mais sinistro. Senti um frio na espinha. Fiquei encarando por um tempo, até que um colega da chamada notou minha expressão e perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim, mas mal conseguia me concentrar depois disso. O homem permaneceu ali por mais alguns minutos, até desaparecer mais uma vez. Terminei o expediente angustiado. Saí para a garagem tentando entender o que havia de tão interessante na minha casa para atrair aquele sujeito. Nada parecia fora do lugar, mas percebi que, do ponto onde ele estava, era perfeitamente possível ver meu escritório e a janela aberta. Ou seja, ele com certeza me via lá dentro. Naquela noite, jantei e liguei para o meu irmão. Contei tudo. Ele achou estranho, mas tentou me acalmar dizendo que talvez fosse alguém confuso ou com problemas e que provavelmente não voltaria. Tentei esquecer o assunto assistindo à TV. Lá pelas 9 da noite, já cansado, abaixei o volume do programa. Foi quando ouvi passos do lado de fora. Levantei imediatamente e encarei a porta da frente. Os passos se aproximaram e pararam. Corri até a porta e olhei pelo olho mágico. Vi apenas a silhueta de uma pessoa caminhando em direção à rua. Abri a porta correndo e foi aí que notei. Havia um bilhete colado do lado de fora. Dizia apenas: "Patrick, atende a porta." Fiquei paralisado. Como ele sabia meu nome? Por que essa mensagem? Ele nem sequer tocou a campainha, nem esperou. Assustado, chamei a polícia. 2 oficiais vieram. Anotei tudo, expliquei a situação, mas infelizmente não havia muito que pudessem fazer. Disseram apenas que eu deveria ligar novamente se algo mais acontecesse. Aquela noite foi longa. Deitei, mas não consegui dormir. Fiquei pensando no homem, na nota, em tudo. As horas passaram devagar. Por volta das 2 da manhã, uma batida suave na porta ecoou pela casa silenciosa. Meu corpo congelou. Fiquei imóvel, escutando. Alguns segundos depois, mais uma batida. Peguei o celular e disquei para a polícia imediatamente. Enquanto esperava, as batidas continuavam. Sempre no mesmo ritmo. Nunca mais fortes, nunca mais rápidas. Apenas constantes. Fui caminhando lentamente pelo corredor até a sala, com o coração disparado. A atendente me avisou que a viatura já estava a caminho, chegando em 2 minutos. As batidas começaram a espaçar. Primeiro 15 segundos, depois 30, até que cessaram. Quando os policiais chegaram, mais uma vez, não havia ninguém na porta. Dessa vez, eles pareceram levar o caso mais a sério. Disseram que colocariam uma viatura para patrulhar a área pelas próximas semanas. As semanas passaram. O homem nunca mais apareceu. Pelo menos não que eu tenha notado. Mas até hoje, meses depois, ainda fico arrepiado ao lembrar. A nota me dizendo para abrir a porta e aquelas batidas à madrugada. Não sei o que ele queria, quem ele era, ou se realmente foi embora. Isso aconteceu quando eu estava no primeiro ano do ensino médio. Eu morava numa cidade pequena do interior de Minas Gerais. Daquelas onde todo mundo se conhece. As ruas são de paralelepípedo e as casas ainda têm varandas com redes.
Era um lugar bonito, tranquilo e rodeado por mato. A nossa casa ficava um pouco afastada do centro, no meio de uma área mais rural. Meus pais tinham um bom pedaço de terra e meu pai construiu a casa com a ajuda do meu avô. Não havia rua asfaltada nem calçada até lá. Era basicamente uma trilha de terra batida, então o ônibus escolar não passava. Eu precisava andar até a casa do meu amigo Caio, que morava mais perto da estrada principal, ou então seguir direto a pé até a escola, o que eu acabava fazendo na maioria das vezes. Numa dessas manhãs normais, eu estava indo para a escola como sempre. O caminho era tranquilo e o som dos passarinhos na mata me acompanhava. Mas naquele dia, tinha algo diferente. Vi um carro parado na trilha, o que já era estranho, porque aquela estrada só levava à nossa casa. O carro não era dos meus pais, nem de nenhum vizinho conhecido. Lá dentro havia uma mulher. Devia ter uns 40 anos, cabelo escuro todo bagunçado, olheiras profundas e um olhar meio perdido. Ela me encarou, mas eu desviei o olhar e passei rápido. De noite na janta, comentei com meus pais sobre o que vi. Eles se entreolharam, meio tensos, e disseram que devia ser alguém que se perdeu. Mas eu percebi que os dois ficaram preocupados. No dia seguinte, meu pai me levou até a escola de carro. E assim foi por uma semana inteira. Achei estranho porque meus pais sempre saíam para trabalhar bem cedo, por volta das 6 da manhã. E dessa vez claramente estavam atrasando o serviço só para me levar. Achei exagero, mas entendi que estavam só tentando me proteger. Na segunda-feira seguinte, voltei a ir andando. Já fazia uma semana que ninguém tinha visto mais o tal carro, então achei que estava tudo bem. Mas quando cheguei perto daquele mesmo ponto na trilha, lá estava ela, mesma mulher, mesmo carro, parada, olhando direto para mim. Meu coração disparou. Aquilo não podia ser coincidência. Ela só aparecia quando eu estava sozinho. Na hora, decidi cortar caminho por dentro do mato, para não passar perto. Mas assim que pisei fora da trilha, ela deu partida no carro e avançou devagar na minha direção. Fingi que não percebi e fui andando mais rápido entre as árvores. Então, ouvi a porta do carro se abrindo. Os passos dela estalavam nas folhas secas atrás de mim. E de repente, ela gritou o meu nome completo. O jeito como falou foi calmo demais, quase carinhoso. Isso me arrepiou inteiro. Me virei para olhar. Ela estava parada com o rosto completamente sem expressão. Olhos fundos, olhar vazio. Aquilo não era normal. Saí correndo floresta adentro, me embrenhei no mato até não ouvir mais os passos. Só então voltei para casa, apavorado, e liguei para os meus pais. Eles voltaram correndo. Chamaram a polícia. Mas o que mais me chocou foi o que veio depois. Quando contei tudo, meus pais já pareciam saber de quem se tratava. Era a ex-mulher do meu pai. Eles tinham se separado há quase 20 anos. Segundo minha mãe, ela tinha um histórico complicado de problemas mentais. Vivia tendo surtos obsessivos em que se fixava em pessoas ou situações e agia de maneira assustadora. Na mesma noite, meus pais fizeram um boletim de ocorrência. A polícia foi até a casa dela, conversou e disse que ela parecia normal e não havia nada a fazer no momento. Só que naquela semana, ela rondou a nossa casa. Sabendo que meus pais saíam cedo para o trabalho, ela esperava o momento em que eu estaria sozinho no caminho da escola. Meus pais nunca contaram exatamente o que ela queria fazer. Nunca me explicaram o motivo daquela obsessão repentina. Só disseram que tomaram providências e que ela não voltaria a incomodar. Até hoje, eu não sei o que ela pretendia. E espero de verdade que algo assim nunca volte a acontecer. Isso aconteceu em 2019. Na época, eu trabalhava num supermercado de bairro na cidade de Itaguaí, no Rio. Meu turno geralmente era o do fechamento, e eu morava sozinho num kitnet simples, em cima de uma oficina mecânica. Era uma loja modesta, mas com muitos clientes frequentes. A maioria aparecia quase sempre nos mesmos horários, e a gente acabava conhecendo o rosto de todos. Um desses rostos era o do seu Cláudio. Ninguém sabia o nome dele na época, claro, mas depois eu descobri. Ele costumava chegar poucos minutos antes da loja fechar, várias vezes por semana. Todo mundo torcia o nariz para ele, porque ninguém gosta de cliente que aparece em cima da hora. Geralmente, eu era o único no caixa nesse horário, então acabava lidando direto com ele. Ele era calado, com um olhar meio perdido, sempre meio abatido.
Naquela noite, ele apareceu como sempre. Pegou uns poucos itens, veio ao caixa, pagou e foi embora. A única palavra trocada foi um boa noite, quase sussurrado. Fechei o caixa uns 10 minutos depois e fiquei ali arrumando a área da frente. Saí da loja por volta das 22h15. Enquanto eu caminhava para o meu carro, vi seu Cláudio parado no estacionamento. Ele estava de pé ao lado do carro, meio travado, com as mãos ao lado do corpo, olhando fixamente para a fachada da loja. Achei estranho, mas segui o caminho, entrei no carro e fui embora. No dia seguinte eu estava de folga, então fiquei acordado até mais tarde. Devia ser por volta de 1h da manhã quando fui me deitar. Estava quase pegando no sono quando uma luz forte invadiu o quarto pela janela. Achei que era algum vizinho chegando de carro. Logo a luz se apagou. Isso me tranquilizou, como se tivesse confirmado a hipótese dos faróis. Apaguei. Só que minutos depois, acordei com a impressão de que meu celular tinha vibrado ou tocado. Eu estava meio grogue entre um sonho e a realidade, mas estiquei o braço, peguei o celular, nada. Sem chamadas, sem mensagens. Estava prestes a voltar a dormir quando percebi algo. A porta do meu quarto estava entreaberta. Bem pouco, só o suficiente para ficar desalinhada da moldura. Eu sempre fecho a porta antes de dormir. Sempre. Na hora, isso me despertou de vez. Levantei devagar, fui até ela e fechei com cuidado. A tranca encaixou normalmente. Aquilo me arrepiou. Tentei me convencer de que devia ter esquecido de fechar, ou algo assim. Só que aí minha mente voltou para a luz que eu vi antes. Fui até a janela. Olhei pelas persianas. Havia um carro estacionado na minha entrada. Só consegui ver a parte de trás, mas aquilo foi o suficiente. Meu coração disparou. Tinha alguém ali. Tinha alguém dentro da minha casa. Liguei as luzes correndo, travei a porta do quarto por dentro e pensei em pegar o celular. Foi aí que eu vi. Tinha um olho me observando através da fresta do armário. Eu congelei. Um calafrio percorreu meu corpo inteiro. Dei um passo para trás e, sem pensar 2 vezes, corri. Saí pela porta da frente e bati na casa do seu Genaro, o vizinho de baixo. Ele abriu e, vendo meu estado, ligou para a polícia na hora. Demorou cerca de 15 minutos até eles chegarem. O carro ainda estava na entrada, mas a pessoa que estava dentro do meu apartamento já tinha fugido. Usando a placa, conseguiram localizá-lo pouco tempo depois. Era o seu Cláudio. Ele trabalhava em outro supermercado antes de começar a aparecer no nosso. Descobriram que ele já tinha um histórico de comportamento estranho, mas nada havia sido registrado oficialmente. Ninguém soube explicar o motivo da obsessão dele. Só ficou claro que ele já estava me observando fazia um tempo. E sabe o que mais me assusta? Foi o celular dele que tocou enquanto ele estava escondido no meu armário. O som baixo do aparelho foi o que me acordou. Se aquilo não tivesse acontecido, eu não sei o que teria sido de mim naquela noite. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima.